Em uma pequena cidade do interior, um padre e uma jovem estudante descobrem algo perturbador nos túneis subterrâneos. O que parecia um experimento inocente se transforma em algo muito mais complexo. Eles conseguirão revelar a verdade antes que seja tarde demais? Acompanhe essa história emocionante. Se você já conhece o nosso canal e deseja nos ajudar a continuar trazendo vídeos emocionantes, aperte o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Na mesma pequena cidade, o padre José sempre teve uma curiosidade em comum sobre o que acontece após a morte. Ele acreditava que poderia haver algum tipo de consciência residual no corpo após o falecimento. Para testar essa teoria, ele planejou um experimento arriscado e um pouco inquietante. Esconder uma câmera de alta tecnologia dentro de um caixão para registrar qualquer sinal de atividade depois do enterro. A ideia surgiu após uma conversa com um membro de sua igreja, o Sr. Batista, um idoso que demonstrava grande interesse pelos projetos do padre José. Batista estava muito doente, e sabendo que seus dias estavam contados, ofereceu seu próprio caixão para o experimento, vendo isso como uma forma de contribuir para a ciência mesmo após sua morte. Após o falecimento de Batista, o padre implementou seu plano. A câmera foi cuidadosamente colocada dentro do caixão, e o equipamento foi programado para gravar por algumas horas após o enterro. A intenção era capturar qualquer evento em comum. Nas primeiras horas, tudo parecia normal, mas ao revisar as gravações, o padre José notou algo estranho. Sombras e interferências na imagem, como se algo estivesse se movendo ao redor do caixão. Inicialmente, ele pensou que o equipamento pudesse estar com defeito. Sem muito conhecimento sobre tecnologia, pediu ajuda a uma jovem estudante chamada Mariana, conhecida na cidade por sua habilidade com aparelhos tecnológicos. Mariana analisou as imagens e percebeu que as interferências poderiam estar sendo causadas por um tipo de sinal externo, algo incomum para um cemitério simples como o da cidade. Intrigada, ela investigou mais a fundo e descobriu que as distorções coincidiam com um sinal de baixa frequência, geralmente usado em equipamentos de comunicação de alta tecnologia. Isso era estranho, pois não havia motivo para tais equipamentos estarem operando perto do cemitério. Curioso e um pouco preocupado, o padre José decidiu investigar pessoalmente. Ele foi ao cemitério durante a noite e encontrou marcas recentes de pneus perto do túmulo de Batista, algo que não fazia parte do cortejo fúnebre. Voltou para casa com a sensação de que algo estava errado. No dia seguinte, o padre trouxe novos equipamentos de gravação para o cemitério. Com a ajuda de Mariana, capturaram um som fraco e constante vindo do chão, perto do caixão. Mariana explicou que esse tipo de som geralmente é gerado por grandes máquinas, como aquelas usadas para perfurar o solo. Isso indicava que algo muito mais concreto do que simples fantasmas poderia estar acontecendo sob o cemitério. Determinado a descobrir a verdade, o padre José foi à prefeitura para verificar se havia autorização para obras no cemitério. Descobriu que o departamento de geologia de uma universidade local havia recebido permissão para testar o solo, mas esses testes estavam programados para semanas depois do enterro de Batista, e não antes. Com essas novas informações, o padre confrontou o responsável pelo estudo geológico e descobriu que os testes de solo eram apenas uma fachada. O verdadeiro objetivo era investigar uma antiga rede de túneis sob a cidade, acidentalmente descoberta durante obras recentes. Esses túneis estavam causando as vibrações e poderiam ter interferido na câmera dentro do caixão. O que começou como um experimento simples para observar a consciência após a morte se tornou uma investigação muito mais complexa. O padre José, com a ajuda de Mariana, decidiu retornar ao cemitério com equipamentos de vigilância mais avançados para monitorar qualquer atividade incomum nas proximidades do túmulo de Batista. Após instalar os novos equipamentos, notaram um padrão de calor incomum acima do caixão, algo inesperado. Surpreso e alarmado, o padre José percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Mariana sugeriu que o calor poderia estar relacionado às interferências anteriores, possivelmente causado por equipamentos ainda em funcionamento perto do caixão. Movidos por essa pista, decidiram investigar mais a fundo, cavando cuidadosamente ao redor do túmulo para tentar encontrar a origem do calor. Ao cavar, o chão cedeu um pouco, revelando uma passagem estreita e bem preservada, parte da antiga rede de túneis da cidade. Parecia que alguém havia utilizado recentemente aquela parte dos túneis, mudando completamente a perspectiva do padre José e de Mariana sobre o que estava acontecendo no cemitério. A descoberta dos túneis alterou completamente o rumo da investigação. Padre José e Mariana decidiram explorar a passagem secreta, acreditando que poderiam encontrar respostas sobre as atividades estranhas no cemitério.
com lanternas e coragem, desceram pelos corredores escuros e úmidos. A cada passo, o ar parecia mais pesado e o silêncio opressor aumentava a tensão. Durante a exploração, encontraram equipamentos eletrônicos escondidos nos túneis, como transmissores e gravadores, que monitoravam o cemitério. Ficou claro que alguém estava registrando tudo o que acontecia ali, mais do que apenas por curiosidade científica. Enquanto inspecionavam os equipamentos, Mariana encontrou dados coletados de várias partes do cemitério, incluindo registros de suas próprias movimentações recentes. A sensação de estar sendo observados intensificou. Perceberam que não eram os únicos investigando o cemitério, estavam sendo monitorados de perto. De repente, ouviram passos ecoando pelos túneis. Com o coração acelerado, se esconderam atrás de rochas e mantiveram silêncio. Avistaram duas figuras que claramente não eram cientistas nem funcionários da prefeitura, examinando os equipamentos e conversando em tom baixo e urgente. Era evidente que estavam envolvidos em algo maior e mais perigoso do que uma simples pesquisa. Sem querer correr riscos, Padre José e Mariana recuaram cautelosamente pelos túneis e voltaram para a superfície. Quando emergiram no cemitério, foram surpreendidos. Todo o equipamento de vigilância que haviam deixado foi desmontado e levado embora. Alguém havia apagado todas as provas que tinham conseguido até aquele momento. Com apenas algumas informações fragmentadas e a sensação de estarem sendo perseguidos, Padre José e Mariana sabiam que o desafio seria enorme. Precisavam descobrir quem estava por trás da vigilância e por que os túneis antigos eram tão importantes. Sentindo-se pressionados e sem apoio oficial, Padre José decidiu recorrer a um velho amigo de seus tempos de seminário, que havia se tornado policial, para ajudar discretamente. Esse amigo, que preferiu não se envolver oficialmente, concordou em oferecer suporte fora dos registros, dando à investigação uma vantagem sigilosa. Foi então que ocorreu um grande avanço. O amigo policial descobriu que os equipamentos eletrônicos encontrados nos túneis estavam ligados a uma empresa fachada, que, por sua vez, estava relacionada a grandes grupos de pesquisa biomédica. Isso indicava que havia muito mais em jogo do que simples interesses históricos ou erros de infraestrutura da cidade. Com essa nova informação, Mariana intensificou suas medidas de segurança digital e instalou secretamente um novo conjunto de câmeras e sensores ao redor do cemitério e nos túneis. Durante essa nova instalação, ela encontrou um envelope lacrado escondido na terra perto da entrada do túnel. Dentro, havia plantas detalhadas da rede de túneis, acompanhadas de anotações mostrando que alguém havia feito modificações recentes para facilitar o transporte de materiais pelos túneis. Ao analisarem as plantas, Padre José e Mariana perceberam que as mudanças levavam a um caminho direto sob o maior centro de distribuição de medicamentos da cidade. Aquela conexão fez com que eles suspeitassem que os túneis estavam sendo usados para transportar algo ilegal, possivelmente relacionado à indústria biomédica. Convencidos de que estavam perto de desvendar um esquema maior, decidiram confrontar o dono do centro de distribuição. No entanto, ao chegarem lá, foram surpreendidos por um fechamento repentino do local, alegando motivos urgentes para encerrar as operações. Eles suspeitaram que o fechamento estava diretamente relacionado à descoberta dos túneis. Determinados a continuar investigando, Padre José pediu ao seu amigo policial para monitorar as atividades do centro de distribuição. Como esperado, outra revelação surgiu. As gravações de vigilância mostraram caminhões chegando e saindo durante a noite, mas nenhum desses veículos aparecia nos registros oficiais. Além disso, os caminhões estavam ligados à mesma empresa suspeita que utilizava os túneis para vigilância. Conforme desvendavam mais informações sobre o centro de distribuição e o uso ilegal dos túneis, Padre José e Mariana perceberam que estavam prestes a expor um grande escândalo. Sentindo que a situação estava ficando perigosa, Padre José procurou o bispo local, esperando que a igreja pudesse oferecer alguma proteção. Entretanto, o bispo mostrou-se relutante, aconselhando cautela e sugerindo que talvez fosse melhor não se envolver em problemas maiores. Essa reação deixou o Padre José desconfiado, como se a própria igreja temesse enfrentar os poderosos envolvidos nos negócios da cidade. Sem se deixar abalar, Padre José e Mariana decidiram continuar com a investigação por conta própria. Eles estavam determinados a expor a corrupção que parecia estar enraizada tanto nos negócios quanto na administração pública. Foi então que uma nova revelação surgiu. Através de mais pesquisas e conexões feitas por Mariana, eles descobriram que algumas das figuras mais influentes do Conselho Municipal estavam envolvidas no centro de distribuição.
Era como se os líderes da cidade estivessem todos conectados, trabalhando juntos para manter tudo como estava, sem que ninguém descobrisse a verdade. Com as novas descobertas, Padre José e Mariana entenderam que a situação era muito mais grave do que inicialmente imaginavam. A corrupção parecia estar profundamente enraizada na cidade, envolvendo figuras influentes do governo local e grandes empresários. Mariana, sempre engenhosa com tecnologia, usou suas habilidades para acessar comunicações da empresa suspeita. O que ela encontrou foi surpreendente. E-mails secretos entre a empresa e uma corporação estrangeira interessada em um novo medicamento desenvolvido ilegalmente. Os documentos sugeriam que não se tratava apenas de drogas ilícitas, mas de experimentos biomédicos envolvendo testes em pessoas sem consentimento. A descoberta aumentou a gravidade do caso. Estavam lidando com uma rede de corrupção que violava direitos humanos em escala internacional. Para complicar ainda mais, o policial que havia ajudado o Padre José e Mariana foi subitamente transferido para outro distrito em circunstâncias suspeitas. Sem apoio, decidiram envolver a mídia para atrair a atenção da imprensa nacional, na esperança de escapar da influência local e expor o esquema corrupto. Mas antes que pudessem agir, os sistemas de Mariana foram hackeados e todas as evidências desapareceram. Uma mensagem apareceu na tela do computador, alertando-os para desistir e se afastar, ou enfrentariam graves consequências. Esse golpe devastador os colocou em uma posição difícil. Sabiam que estavam lidando com pessoas poderosas, capazes de silenciar qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas Padre José, movido por sua fé e senso de justiça, decidiu não recuar. Ele e Mariana traçaram um plano ousado para realizar uma última operação secreta naquela noite, quando acreditavam que uma negociação ilegal estava prestes a acontecer nos túneis. Enquanto se preparavam para a missão, Padre José recebeu uma dica anônima sobre uma reunião nos túneis. A fonte era desconhecida, o que tornava a operação ainda mais arriscada, mas decidiram seguir em frente. O risco era grande, mas a possibilidade de conseguir provas concretas os motivava. Armados com câmeras ocultas e dispositivos de gravação, entraram nos túneis novamente. Em vez de traficantes de drogas, encontraram uma reunião secreta entre autoridades locais e investidores estrangeiros. A conversa foi alarmante. Discutiam planos para expandir a rede de túneis, transformando-os em um centro de operações ilegais, incluindo o tráfico de drogas e até de pessoas. A localização estratégica da cidade, próxima à fronteira, era um dos motivos para o potencial do esquema. Justo quando as revelações estavam ficando mais intensas, a transmissão de vídeo foi interrompida. Mariana percebeu rapidamente que o sinal estava sendo bloqueado por um dispositivo de alta tecnologia, possivelmente localizado na própria prefeitura. Isso confirmou que os conspiradores tinham o conhecimento técnico necessário para frustrar suas tentativas de expor a verdade. Diante daquele novo obstáculo, Mariana teve uma ideia brilhante. Usando o antigo sistema de transmissão de emergência da cidade, que era primitivo demais para ser hackeado, ela conseguiu enviar o vídeo da reunião para um servidor seguro, acessível por autoridades federais. Era um golpe arriscado, mas que finalmente poderia tirá-los das garras dos poderosos locais e colocar a investigação em mãos mais seguras. O plano deu certo. No final daquela noite, Padre José e Mariana sentiram que finalmente haviam superado a rede corrupta. A evidência havia sido enviada às autoridades nacionais, o que significava que, pela primeira vez, o controle local sobre a cidade poderia ser rompido. Contudo, os dias seguintes foram marcados por um silêncio perturbador. Nada parecia estar acontecendo, e o medo de que a corrupção fosse ainda mais profunda do que imaginavam começou a crescer. Então, inesperadamente, um dos membros do Conselho Municipal, consumido pela culpa, decidiu denunciar todo o esquema a um jornal de grande circulação. Aquele informante confirmou tudo o que Padre José e Mariana haviam descoberto e entregou documentos adicionais que incriminavam várias figuras poderosas da cidade. Aquele ato de coragem foi o estupim para uma série de ações rápidas das autoridades federais. Em uma manhã chuvosa, a cidade acordou com as sirenes de várias viaturas e helicópteros sobrevoando o céu. Forças especiais invadiram a prefeitura, o centro de distribuição de medicamentos e até as casas de alguns dos cidadãos mais influentes da cidade. Ninguém esperava ver pessoas tão conhecidas sendo levadas em algemas, e a notícia rapidamente se espalhou pelo país. Entretanto, em meio ao caos das prisões, uma revelação ainda mais chocante veio à tona. O verdadeiro cérebro por trás da rede de túneis e de todas as operações ilegais não era apenas um empresário local, mas um alto funcionário do governo estadual.
Aquela pessoa utilizava a cidade como um ponto estratégico para suas operações criminosas, em uma rede que se estendia por várias cidades e incluía tráfico de drogas, contrabando de artefatos raros e até animais em extinção. O caso se tornou um escândalo de proporções internacionais, e a pequena cidade tranquila e desconhecida virou o centro das atenções. A mídia global começou a cobrir o caso, e o debate se ampliou para questões de segurança, preservação de patrimônio e combate ao crime organizado. Com os processos judiciais em andamento, Padre José e Mariana finalmente puderam respirar um pouco mais aliviados. Eles haviam cumprido sua missão, mas a calma foi breve. Logo perceberam que as raízes do crime e da corrupção iam ainda mais fundo do que haviam imaginado. O líder principal da rede ainda estava foragido, e havia sinais de que o esquema poderia se reerguer sob uma nova liderança. A vigilância contínua de Mariana finalmente deu frutos quando ela interceptou mensagens criptografadas indicando que o crime organizado estava tentando se reagrupar. Diante disso, Padre José e Mariana se viram novamente envolvidos na luta contra o mal que parecia não ter fim. Em uma noite, avistaram uma nova equipe entrando sorrateiramente nos túneis. Determinados a descobrir quem eram essas pessoas e o que planejavam, Mariana usou suas habilidades aprimoradas de hacker para invadir as comunicações do grupo. O que ela descobriu foi alarmante. Esses novos indivíduos estavam ligados a uma grande corporação global, conhecida por suas operações farmacêuticas e tecnológicas. Embora a empresa parecesse legítima na superfície, seus executivos estavam envolvidos em atividades secretas que incluíam o uso dos túneis para experimentos não autorizados e eticamente questionáveis. A situação se complicou ainda mais quando Padre José e Mariana descobriram que a corporação havia conseguido o apoio das autoridades locais, sob o pretexto de criar um polo tecnológico que traria empregos e desenvolvimento para a cidade. Na realidade, era apenas uma fachada para encobrir suas intenções obscuras. Antes que pudessem expor essa nova trama, o cenário ficou mais sombrio. A mídia, que anteriormente havia ajudado a expor a corrupção, recebeu uma denúncia anônima que retratava Padre José e Mariana como agitadores que estavam tentando sabotar o futuro da cidade. De repente, eles se viram no centro de uma campanha de difamação, sendo acusados de agir contra os interesses da comunidade. Apesar da pressão, eles mantiveram o foco em desmascarar a verdade. Disfarçados e com câmeras ocultas, infiltraram-se no evento de inauguração do novo polo tecnológico, onde capturaram conversas comprometedoras entre os executivos da corporação. Aquelas conversas revelaram os planos deles de usarem as instalações para experimentos que ultrapassavam os limites éticos e legais. Com essas provas em mãos, Padre José e Mariana entraram em contato com os mesmos investigadores federais, que prontamente abriram uma nova investigação. A operação resultou em um bloqueio total da construção e provocou um debate nacional sobre o papel das grandes corporações em projetos de desenvolvimento urbano. Finalmente, a cidade estava a salvo das garras da corrupção. Padre José e Mariana foram reconhecidos como heróis locais e puderam enfim voltar à sua rotina, mas com a certeza de que, se necessário, estariam prontos para lutar novamente. O que você faria se descobrisse um segredo sombrio em sua cidade? Já se encontrou em uma situação onde tinha que escolher entre a segurança e a verdade? Você acredita que pessoas comuns podem salvar o futuro de todos em uma cidade, como aconteceu com Padre José e Mariana? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.